ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje vamos até às profundezas da voz do povo. Ditos, escritos, códigos, calão e expressões mais ou menos agrestes ou sorridentes. É o maravilhoso mundo das expressões populares. É dia da língua dos que não são doutores, mas sabem tudo sobre a vida. O Pergunta Simples está disponível na RTP, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google. Afinal, está em todo lado. Deixem um comentário, partilhem com os amigos. A comunidade perguntasimples.com está aberta a todos que gostam destas coisas de comunicar bem. A língua é a nossa biblioteca da alma. Falar e entender português não é uma simples e mecânica operação de palavras e regras gramaticais. Quando os poetas inventam a língua, rasgam estradas no nosso modo de ver ou de ouvir. Mas quando o povo reinventa palavras e expressões, percebemo-nos nós próprios no mais fundo da cultura popular. Este é o programa em que vos posso dizer: vai-me à loja e traz-me o troco. Dito assim de uma forma mais ou menos jocosa, ou se preferirem de uma forma mais carinhosa, vem para a minha beira. Expressão do norte que replica um mais seleto e solista, anda aqui para o pé de mim. Nesta edição cabem 12.000 expressões populares recolhidas por João Carlos Brito num livro chamado Dicionário de Calão do Norte. Com caraco, João, é preciso comer muita broa para ler isto tudo. Afinal, quais são as tuas favoritas? É uma pergunta muito difícil, é uma pergunta muito difícil de responder, são imensas. Eu acho que se fosse a debitar as palavras e expressões que me são mais caras, eu estaria aqui seguramente todo o programa e não iria chegar, mas vou disparar algumas, portanto, sem especial enfoque, mas, por exemplo, o vai-me à loja, por exemplo, o vai na batalha, o vai-te quilhar, adoro o vai-te quilhar, tão norte, não é? Tão norte. Aquelas expressões mais nortenhas, a chieira, o peteiro, se formos atrás dos montes, não é? E darmos um saltinho. A Miranda, a Canhona, há tantas, olha, realmente nós podíamos fazer um programa só com estas expressões, só que muito provavelmente quem estivesse a ouvir iria ter algumas dificuldades, porque mesmo quem é do Norte, seguramente que não domina todo este léxico, porque estamos a falar de vários nortes. Há vários nortes, há o norte do Alto Minho, há o norte de Trás-os-Montes, há o norte do Porto. De resto, falamos aqui da expressão que é o vai-me à venda, vai com B, de vai à venda, a venda que é a mercearia de bairro, a mercearia ali da esquina, e que no Alto Minho se chama de a venda, o sítio onde se faz a venda, ou então uma curiosa declinação que é até quase em modo de provocação, vai-me à loja e traz-me troco. Mas isto não quer dizer exatamente compra lá qualquer coisa e traz-me o troco do dinheiro que te estou a dar, pois não? Quer dizer tudo menos isso. De facto, a venda é um estabelecimento tradicional, portanto era um tasco, mas era muito mais do que um tasco, não é? Era um sítio onde se comprava tudo e mais alguma coisa, era um sítio onde as pessoas conversavam, jogavam, estavam até altas horas, normalmente fechava-se a porta, não é? Porque havia os horários, e ainda as há vendas, mas de facto o vai-me à venda, e que tem, como disse, esta variante mais na zona do Porto do vai-me à loja, ou então, falando corretamente, este nortês, se assim quisermos chamar, o vai-me à venda ou vai-me à loja, quer dizer tudo, de facto, menos aquele primeiro significado. Isto não quer dizer absolutamente vai fazer compras, quer dizer não me chateies, estás a aborrecer-me, portanto, é isso que quer dizer. O que é curioso, e aí de facto é que eu tento preocupar-me e tento escavar a origem das palavras, é que loja ainda hoje é não apenas, portanto, estabelecimento comercial, como a parte de baixo das habitações onde as pessoas de antes alojavam os seus animais, ou seja, era um local onde normalmente cheirava bastante mal.
Quando a pessoa convida outra, ou incita outra, a vai-me à venda ou vai-me à loja, portanto, está por linhas travessas a convidar a pessoa a ir a um sítio bastante mal cheiroso. Portanto, há expressões num calão mais carroceiro que traduzem bem o vai-me à venda ou o vai-me à loja. Isto é uma fórmula de usar um dito jocoso ou gozão, querendo dizer coisas que são diferentes daquilo que supostamente poderíamos interpretar através da literalidade das palavras, até da maneira como se sorri ou da maneira como estamos zangados a dizer essas expressões? Por um lado, sim. Por um lado, é um código restrito que é dominado por um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de falantes, e isso desde sempre significa, portanto, uma cumplicidade, portanto, significa um código muito próprio entre um grupo e isso confere uma certa autoridade, um certo poder. Por outro lado, eu acho que faz mesmo parte deste conjunto dialetal de determinado grupo de falantes, é algo intrínseco e faz parte da sua essência. Este património oral, este património linguístico, é aquilo que nós somos, não é? Nós recebemos um legado dos nossos pais, dos nossos avós e limitamos de forma natural a transmitir essas palavras e expressões que herdamos. O que acontece muitas das vezes é que há palavras e expressões tão interessantes, tão geniais, que rapidamente elas galgam terras, elas galgam fronteiras. E tal como um vírus, passam a ser utilizadas por outros grupos de falantes. E são perfilhadas, são utilizadas até com sentidos diferentes daquilo que é o sentido original que lhe foi dado numa determinada região, no Minho, em Trás-os-Montes, no Porto, ou no sítio onde for? Claro que sim, claro que sim. Muitas das vezes, de bairro para bairro, há pequenas nuances de significado. A mesma palavra, a mesma expressão, portanto, adquire um significado muito, muito próprio. Às vezes, acontece mesmo ter significados diferentes, completamente diferentes. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das gâmbias. As gâmbias que entrou portanto, no nosso léxico através da influência provençal, do atual francês, e vem, obviamente, de jambe. Gâmbias são as pernas. No Porto e no Minho, fala-se em gâmbias, associa-se imediatamente, portanto, às pernas. Mas, por exemplo, em determinadas regiões de Trás-os-Montes, gâmbias, ou seja, portanto, passa a ser um indivíduo, é alguém muito alto. Tem a ver, obviamente, com o facto de ter pernas altas, pernas grandes, mas já não é exatamente o mesmo significado. Portanto, muda o sentido. Alguns dos ditos, e eu estive a ler muitos dos 12.000, alguns são o que são ora tiradas mais humorísticas, ora coisas mais jocosas ou até atos de raiva. Alguns, porém, são até algo discriminatório. Gozam com as formas do corpo, da fala, dos tiques, das condições de diferença. Claramente, muitos destes ditos não são, ou são tudo menos, coisas politicamente corretas. Algum cuidado e omitir determinadas expressões que eventualmente poderiam ser suscetíveis de ferir algumas minorias, alguns grupos que estivessem mais sensíveis. Olha, eu vou-lhe ser muito sincero, eu acho que isso, pronto, compreendo, respeito e de facto acho que devemos ter todo o respeito, toda a consideração por todos os grupos. Sou da opinião que devemos ser, sobretudo, tolerantes para com os ditos grupos mais fracos, não é? E a história está cheia de exemplos que, quando os fortes abusam dos fracos, normalmente os fracos os papéis acabam por se inverter, não é? E as coisas mudam de figura. Eu acho muito sinceramente que estamos num domínio em que o objetivo, de facto, acaba por ser tocar na pessoa. Portanto, as palavras refletem as vontades, refletem as intenções e, de facto, muitas das vezes, tal como na linguagem das crianças, que são extremamente agressivas, extremamente cruéis na forma como abordam essas questões mais sensíveis, eu acho que estamos a falar num mundo que se baseia, sobretudo, em 3 ou 4 vetores. Baseia-se, portanto, na agressão, baseia-se no brejeiro, baseia-se nas questões mais relacionadas com o sexo, não é? Portanto, ou seja,
estamos a falar de um grupo de palavras que obviamente tem a ver com o calão. Mais carroceiro, menos carroceiro, não podemos, na minha ótica, estar, digamos, a retirar ilações de que são sexistas, que são discriminadoras, não. Portanto, valem o que valem. Aliás, portanto, todos os registros de linguagem são válidos. Os registros mais informais são tão válidos quanto os informais. E não há, de maneira nenhuma, uma forma de falar correta. Não há tal como não deve haver uma cultura dominante, não há uma forma de falar, não há de maneira nenhuma uma forma de falar dominante. O que há, sim, e isso é que é fundamental, é que quem comunica saiba adaptar aquilo que diz à situação e ao público que tem pela frente. Isso sim é fundamental. Quando eu era criança e eu nasci em Viana do Castelo, sempre vivi em Caminha, sou por isso do Alto Minho, havia uma expressão quando algum de nós fazia peito, mais de arrufo, que é então estás-te a armar. Há duas expressões aqui que para mim são curiosas neste livro: armar ao pingarelho ou armar aos cucos. Esta maneira de se pôr em bicos de pés e mostrar ao outro que afinal somos mais importantes ou somos mais, enfim, somos mais que os outros. Sim, portanto, um dos objetivos desta forma de falar é tentar demonstrar poder. Quase todas as opiniões são unânimes em considerar que estes registros mais carroceiros, estes registros do chamado calão mais forte, terão nascido nas zonas portuárias e terão sido, sobretudo, difundidos pelos marinheiros. Isto percebe-se porque era uma situação em que as pessoas usavam a linguagem, e vamos acreditar que normalmente era isso que imperava e não recorriam a outros argumentos, mas a própria linguagem, o próprio calão, era uma modalidade para tentar amedrontar o adversário, quer nas transações comerciais, portanto, quer na tentativa de não ficar a perder, ou seja, nas tais contas à moda do Porto, não é? Do Porto de Pesca, em que as pessoas tentam fazer o melhor negócio possível. Era uma forma de desafio, de resto depois declina-se em canções ao desafio, que se ouvem, por exemplo, no Minho, de uma forma jocosa, em que, lá está, se faz peito em relação àquele para o qual estamos a cantar? É o jogo, portanto, isso é um jogo, os cantares ao desafio, as desgarradas, é um jogo em que está sempre presente o elemento brejeiro, está sempre presente o ato de sedução, não só em termos de sexuais, mas sobretudo em termos de conseguir vencer de forma, portanto, de conseguir vencer o desafio com argumentos, mas também é fundamental que nesses jogos que são deliciosos, existe algo que é fundamental, que é o respeito pelo adversário, que é a nobreza da forma como se esgrimem os argumentos. Mesmo nos cantares ao desafio, e como com certeza saberá, é uma área que me interessa mesmo bastante. Eu estive, portanto, durante os últimos 2 anos fiz parte, tive a honra, tive o privilégio de fazer com o Augusto Canário e com a Cristiana, tivemos, portanto, de fazer parte de um júri, de um concurso, de um passatempo televisivo, justamente sobre cantares ao desafio, e não há qualquer... Repare, quem ousa calcar o risco, imediatamente, portanto, usando uma forma também popular, é imediatamente posto fora de combate. Já que falamos sobre isso, e quando nós ouvimos Augusto Canário ou Kim Barreiros ou exatamente esse cantar ao desafio das romarias, que usa uma determinada linguagem que está exatamente na fronteira, mas não a pisa, e depois aquilo que assistimos provar nos últimos anos a outros cantores que tentaram imitar os originais e que claramente ultrapassaram essa fronteira e usaram da linguagem para uma forma até muito mais descritiva, muito mais direta e sem aquele píncaro, aquela pequena piada que está mesmo ali no limite do que pode ser. Por exemplo, Augusto Canário é um bom exemplo disso. É um excelente exemplo, mas nós estamos justamente a referir-nos a uma forma inteligente, não é? De fazer humor. É preciso saber fazer humor, não é? E é preciso nós termos sempre em consideração esses aspectos, como o respeito, como a ética, enfim, acho que é fundamental, não só nos cantares ao desafio, como em tudo na vida.
E há quem não saiba, não é? Há quem não saiba respeitar esses limites. Como é que se ouve o povo? Que tipo de ferramentas é que usou para ouvir as pessoas, imagino que as mais velhas, para conseguir fazer esta recolha deste número de expressões populares de calão e não só? É uma situação que nunca pode ser de laboratório. Inicialmente, portanto, eu terei começado esta recolha há 35 anos. Inicialmente pensava que isso era possível, portanto, falar com determinada pessoa ligada a uma área normalmente mais tradicional, como a panificação, as pescas. Olha, agora não se importa, diga lá as palavras engraçadas que costuma dizer. E a pessoa não diz nada. Portanto, na minha opinião, a única estratégia possível é ser um ouvinte atento e manter uma conversa com a pessoa e deixá-la ela própria, portanto, ao longo desse discurso, deixá-la fluir essas palavras e expressões. Esse foi o único método que eu utilizei e penso que não haverá outro mais correto. Estamos a falar, portanto, de um ambiente que tem que ser natural. Se forçarmos alguma coisa, não vai resultar. A própria pessoa se sente intimidada e vai ela própria sentir que está a ser avaliada e não vai utilizar aquilo que nós queremos, que é aquilo que é genuíno, que é mais popular. Muitas destas expressões são usadas pelos mais velhos. Estarão a perder-se por efeito da erosão do tempo? Claro, todos os dias nascem e desaparecem palavras, não é? O que eu acho, e esse é um dos objetivos, se me permitem, essa habilidade do trabalho que levo a cabo, é essa mesmo, é tentar contribuir para preservar determinadas palavras e expressões que são nossas, que são do nosso norte, e que se nós não as registarmos, de facto elas acabam por passar à condição de arcaísmos, deixam de ser utilizadas. E isso para mim é uma pena. Há algumas palavras destes tais arcaísmos que se perderam e que notou que já não estão a uso ou que se foram perdendo? Cada vez menos uso algumas delas, e de facto são algumas pessoas, e estamos a falar agora neste momento seguramente de uma faixa etária para cima dos 65, 70 anos. Eu lembro uma das palavras que até meados do século XX era utilizada, era uma palavra normal, fazia parte do léxico normal de qualquer falante do Alto Minho, que era o peteiro, não é? E mesmo a palavra chieira, que é tão minhota, não é? Foi uma palavra que durante muitos anos deixou de ser utilizada. Então, para quem não sabe, o que é o peteiro e o que é a chieira? O peteiro é o mielheiro, ok? Pronto, e chama-se peteiro porque vem do verbo petar, que é também um verbo bem minhoto, significa cortar aos bocadinhos, e tem a ver com aquele antigo hábito, não é? Que se tinha, os mielheiros, os porquinhos não são como os de agora, que têm uma abertura por baixo e dá para tirar, não é? Antigamente era um ato nobre, quando a família poupava para um determinado objetivo, e depois havia um momento nobre em que se pegava no martelo e se partia, se petava o mielheiro aos bocadinhos para comprar alguma coisa que ia ser muito bom para a família. Isso é que é o peteiro. Há quem diga que também tem a ver com as pesetas, peseteiro, mas eu penso que o mais correto é mesmo peteiro, de petar, do verbo cortar aos bocadinhos. A chieira é uma palavra de Viana, uma palavra de Caminha, uma palavra de Cerveira, uma palavra do Alto Minho, que tem a ver com o indivíduo estar tão vaidoso, parece que vai chiar, não é? É vaidade. E é algo que era uma palavra corrente, do dicionário corrente, do vocabulário corrente de todos os minhotos, e que durante muitos anos, porque algumas sumidades entenderam que nós deveríamos todos dizer o mesmo, não é? Isso é que é bonito, isso é que é bom, intimidou um pouco os falantes, que deixaram de utilizar. Eu vejo com muito agrado que, felizmente, há muita cheira normalmente em utilizar estes vocábulos, estas palavras que são tão nossas. As elites não são muito fãs da forma de falar do povo. Tentaram normalizar isso e com isso destruir a rede cultural tentando normalizá-la, ou pura e simplesmente é apenas um reflexo do eu não compreendo ou isto não está exatamente conforme os cânones, logo não devia ser utilizado, vamos arrumar isto aqui num lado do calão e a coisa está fechada? Eu acho que temos de tudo, não é? Pronto, o Eça de Queiroz dizia que as pessoas mais provincianas eram as de Lisboa.
e sobretudo porque alguns políticos chegavam à capital e assumiam posições mais provincianas do que os próprios nados na capital. Há vários factos que são assumidos como realidades que são perfeitos disparates, não é? Pronto, há coisas diferentes. Uma é o nosso léxico, é aquilo que faz parte do nosso repertório vocabulário, não é? É o nosso cartão de visita enquanto falantes, enquanto cidadãos. Outra é a forma, o sotaque, o acento que se repercute na forma como comunicamos, ou seja, portanto, o tal sotaque. A primeira realidade que nos tentam impingir é que há um sotaque correto, neutro, não é? O tal dito sotaque de Coimbra, não é? Pronto. O segundo é que há um conjunto de palavras e expressões que nós só podemos utilizar em determinados meios. Se o primeiro é um perfeito disparate, não há nenhum dito sotaque neutro, não existe, portanto, todos os falantes têm determinadas características que acentuam a forma como pronunciam os sons, é um disparate. Não é? Pronto, e podemos também falar sobre isso para vermos se de facto qual é que é o mais correto, não é? Que isso é uma pergunta, é uma pescadinha de rabo na boca. A segunda questão já tem mais alguma forma, já tem mais algum cabimento, não é? Portanto, de facto, nós, tal como eu disse há pouco, devemos saber estar, não é? Tal como em tudo na vida, devemos tentar adequar o nosso discurso às situações. Isso é óbvio. Não é? Agora, isso não passa necessariamente por utilizar um léxico cinzento, um léxico completamente, digamos, dentro dos parâmetros da linguagem corrente. Porque a linguagem literária cuidada pode também ser enriquecida por imagens que muitas das vezes algumas pessoas poderão atribuir às linguagens informais, ao calão, às gírias, não é? Portanto, isso é tudo muito relativo. Agora, em relação ao dito sotaque dominante, vamos ver. Eu penso que não é uma opinião, é um facto. Tudo indica que o português que nós falamos hoje, não é? A língua que nós falamos hoje, inicialmente, por exemplo, para ter um elemento, nós no Norte muitas das vezes somos criticados, há uma forma de ver até assintosa, a nossa célebre troca dos Bs pelos Vs. O que é facto é que ainda o português não existia, ainda a língua portuguesa não existia, ainda Portugal não existia, e as pessoas que gravitavam neste espaço, portanto, que vai do norte da península, mais ou menos inicialmente delimitado pela linha do Douro, trocavam os Bs pelos Vs. Portanto, isso é um fenómeno perfeitamente reconhecido, que é o betacismo, e trocava-se os Bs pelos Vs. E depois havia outras particularidades, não é? Que hoje quem estuda a língua percebe claramente que o português mais genuíno, o português que começou a ser falado muito antes da fundação da nacionalidade, era o português que hoje os nortenhos falam. Já que estamos a falar dos Bs e dos Vs, há aqui 3 expressões que eu gostaria de marcar. Uma é borronas, uma coisa que me lembro de quando era criança, que no Alto Minho se chamava aos marcadores de cores, chamava-se borronas. E depois ao Bs e aos Vs do botar os faróis ou botar os olhos. Não votar, mas botar. Cá está os Bs e os Vs trocados como uma marca linguística da maneira de falar no Norte. Sim, claro que sim. Botar as bestinhas. Agora, o mais curioso é que não é só no Norte de Douro para cima, não é? Essa marca linguística de trocar os Bs pelos Vs vai seguramente num corredor litoral, mais litoral, porque a difusão da língua, pronto, faz-se numa perspectiva sempre de corredor diagonal, e vai seguramente Figueira da Foz, Aveiro, troca-se muitos Bs pelos Vs, Figueira da Foz, inclusivamente até Leiria. Esta questão dos sotaques é uma questão interessante. Nós estamos a perder os nossos sotaques e com isso a perder diversidade cultural e de linguagem e de maneira de dizer as coisas.
Mais uma vez com a imposição da norma deste eixo entre Lisboa e Coimbra, onde se diz joelho e coelho e onde não se trocam os Bs pelos Vs? Eu acho que nós portanto, os primeiros 7, 8 anos são fundamentais e decisivos. Portanto, é a altura em que se faz a aprendizagem da língua. A aprendizagem, portanto, nós fazemos por tentativa e erro e por repetição. Nenhum familiar nosso, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum professor, educador nos diz: olha, tu para pronunciares o som S, colocas a língua no palato, quer dizer, inspiras. Não, é uma aprendizagem que se faz de forma natural. E essa aprendizagem faz-se por repetição. Ou seja, nós interiorizamos esses processos, que são processos físicos, não é? Se não houver qualquer problema na área da fala, na área, portanto, do aparelho fonador, nós interiorizamos, até aos 7, 8 anos, essa forma. E essa forma, o tal sotaque, o tal ritmo que nos é legado pelas pessoas que nos ensinam a falar, familiares, próximos, escola, nunca mais nos vai largar. Nunca mais. O nosso sotaque é algo que nos acompanha a vida toda. Agora, o que é possível, isso sim, é de uma forma mais treinada, esconder, ou pelo menos omitir, essa forma que nós temos, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, da Luciana Abreu, não é? Portanto, que tem um forte sotaque do norte, do Porto, e que conseguiu, mercê de muito esforço, de muita técnica, de muito treino, conseguiu, portanto, esconder completamente esse sotaque. Mas isso é porque ela faz um esforço imenso para que isso aconteça, porque mal deixe de fazer esse esforço, de uma forma natural, ele emerge e vem à tona. Ou aquilo que nos acontece quando saímos da nossa terra e voltamos meses ou anos depois, e quando pomos o pé na nossa terra, no café onde sempre fomos e estamos com os nossos amigos, eis que todo o sotaque e essa matriz aparece na nossa cabeça, na nossa língua e na nossa maneira de dizer. Sim. Claro que muito tempo, anos a ouvir, não é? Outra forma de falar vai influenciar, claro, não é? Nós chegamos a um ponto que algumas pessoas acabam por não ter terra, não é? Quer dizer, em Lisboa dizem que somos do Porto, no Porto dizem que somos de Lisboa, mas a verdade é que isso é o ouvido menos treinado. O ouvido mais treinado vai reconhecer, portanto, a essência e vai reconhecer seguramente onde é que aquela pessoa passou os primeiros anos e onde é que deu os primeiros passos na língua. Seguramente as coisas que eu mais gosto é o anda aqui para a minha beira e não para ao pé de mim, é daquelas que eu acho que são mais marcadamente e elas ficam. Depois, estamos no tempo do advento da internet, onde por um lado se estão a perder estes ditos mais populares ou mais portugueses ou com maior raiz, e temos as crianças, os meninos mais novos, muito graças aos YouTubes desta vida, a serem aculturados quase no empobrecimento da linguagem, com expressões muito brasileiras, como usando o se antes de palavras, e portanto existe uma nova aculturação, por um lado a perder-se um tipo de linguagem com maiores raízes culturais, e por outro lado a globalização está a matar estes ditos regionais, está a matar a regionalização, a maneira como nós somos, a tornar-nos todos muito iguais pelo mundo fora. Duas coisas, portanto, não podemos misturar o léxico, as palavras, portanto, as palavras e as expressões que utilizamos com os erros de sintaxe, não é? Isso é que não podemos de maneira nenhuma. Portanto, há algumas características do português do Brasil que no português, no português de Portugal, não são admitidas, não é? Pronto, e que são consideradas como erro, até acordo em contrário. Depois, claro que sim, claro que há uma padronização, não é? Portanto, há uma absorção muito maior, porque os canais são muito mais extensos. Para percebermos bem isto, vamos pegar em duas palavras que são sinónimas e que há uns 30 anos marcavam bem a diferença entre quem era do Porto e quem era de Lisboa. Estou a referir-me concretamente ao tótil e ao bué.
Portanto, o tótil era a forma como os portuenses diziam muito, muito bom, não é? Isto é tótil bom, não é? Pronto. E os lisboetas, por seu turno, utilizavam o bué. Portanto, o bué, que significa também muito, provavelmente é um africanismo, o que também tem explicação sociológica. E eu lembro perfeitamente, portanto, nessa altura, quando eu teria os meus 20 anos, ai de quem no Porto utilizasse o bué. O bué, perdoem uma expressão, era para os betinhos de Cascais, não é? Nós era tótil. E pronto, mais nada. E o contrário também em relação a quem morava na zona da Grande Lisboa. O que é facto, e repara, eu estou agora a basear-me num estudo que fiz há cerca de 12 anos, numa escola do centro do Porto. Perguntei, portanto, pedi a frequência de utilização à canalha, não é? Aos miúdos de 12, 13 anos, se utilizavam o bué, o tótil. E já nessa altura, repara, há 12 anos, verificava-se que os miúdos do Porto, os adolescentes do Porto, já usavam mais o bué do que o tótil. Mais do que isso, não atribuíam qualquer significado, qualquer característica portanto, não natal ao bué. Já era algo que foi uma palavra que entrou no uso corrente dos miúdos. Isto há 12 anos. Hoje em dia, portanto, qualquer miúdo do Porto, com 20, 18, 20, usa o bué sem qualquer prurido. O que é que isto nos demonstra? De facto, estamos a falar de um fenómeno vivo. A língua não se faz por decreto administrativo, não é? Portanto, faz-se pelo uso e nós temos que respeitar esse uso. Usos e costumes que enchem a fala do dia-a-dia. As expressões populares vão perdendo a memória com a partida dos mais velhos. As expressões são moeda de troca na oralidade e por isso se vão perdendo conforme o tempo passa. Mas agora estão escritas completamente ao arrepio das normas e do acordo ortográfico, mas todas elas cheias de Portugalidade.